aí, pessoal, tudo bem com vocês? Continuando com as rotas de Oregairu. Dessa vez é sobre os finais da Shizuka, a nossa querida professora. Enfim, vamos lá. Depois do problema da Rumi ter sido resolvido, o Hachiman segue a sua rotina. Até que um dia se encontra com a Shizuka. Ela estava usando um vestido, algo bem incomum. A Shizuka estava arrumada porque tinha ido a um casamento. Era o casamento de um dos seus parentes. A Shizuka tinha fugido da cerimônia por conta das piadas que recebeu dos seus familiares. Para tentar se sentir melhor, ela arrasta o Hachiman para um restaurante de ramen. Mas isso não ajudou muito na melhora do seu astral. Assim que termina de comer, a Shizuka volta a se sentir triste por conta do casamento. Só que o Hachiman consegue fazer ela se distrair. Ele começa a conversar sobre ramen com ela. Nessa conversa, o Hachiman fala que enquanto estiver com ela, não importa o restaurante, ele vai ficar satisfeito. Isso deixa a Shizuka surpresa. Ela fica tímida e acaba fugindo. No momento em que chega em casa, o Hachiman começa a fazer uma pesquisa. A pesquisa era sobre como namorar uma mulher de 30 anos. Anos depois, o Hachiman e a Shizuka se casam. Enquanto nosso protagonista pensava em se tornar um marido em um tempo integral, a Shizuka pensava em outra coisa. Ela queria enviar ele para uma ilha desabitada para treiná-lo. Que casal romântico! A Shizuka diz os seus planos na cerimônia de casamento. A cara de assustado do Hachiman foi a parte mais engraçada. Esse foi o primeiro final do primeiro jogo. No outro final, o Hachiman não é tão apaixonado pela Shizuka. Durante as férias, os dois saem juntos para comer ramen. Com o passar dos anos, o Hachiman se torna um avaliador de ramen, e de alguma forma, ele e a Shizuka acabam se casando. Isso deixa o Saika bem surpreso, ele até diz que nunca imaginou isso acontecendo. A Shizuka faz um discurso na cerimônia do seu casamento. Ela diz que pensava que sempre estaria sozinha. Só que quando estava ensinando no ensino médio, encontrou alguém que era tão apaixonado por ramen como ela. Isso foi o destino. Bom, esses foram os finais do primeiro jogo. Agora vamos para o segundo. Iniciamos na graduação. O Hachiman, Yukino e a Yui estão se formando na escola. A Yukino foi quem ficou a cargo de fazer o discurso para os graduados, o que deixou a Yui bem emocionada. Com a graduação, eles vão ter que se separar. Isso deixa o trio bem triste. O Hachiman fala que eles não morreram, então certamente vão se encontrar um dia. A professora Shizuka estava escondida ouvindo a conversa. O Hachiman percebeu que ela estava escutando e a chamou. A Shizuka diz que não queria interromper o momento deles. Ela também fala que o Hachiman amadureceu e que está muito feliz por ter sido a sua professora. A Shizuka estava realizando seu desejo de ver o trio se graduando. E o nosso protagonista estava cada vez mais próximo da vida adulta. Ainda nos seus últimos dias de escola, o Hachiman se encontra com a Shizuka. Os dois bebem juntos. O curioso dessa parte é saber que toda vez que eles bebem juntos, a Shizuka tem que ser carregada para casa. Só que dessa vez ela não ficou bêbada ao ponto de ser preciso ser levada para casa. Isso deixa o Hachiman surpreso. A Shizuka não queria ficar bêbada e esquecer tudo. O Hachiman diz que muita coisa aconteceu e pergunta algo que a Sensei sempre quis ouvir. Ele pergunta se ela se casaria com ele. A Shizuka fica muito surpresa e também com vergonha. Ela ficou duvidando se esse pedido era algo real, mas o Hachiman estava falando sério. E a Shizuka então faz uma pergunta para ele. Ela pergunta se é realmente verdade que o Hachiman se sente assim por ela. E ele responde que a pessoa com quem sempre quis realmente ficar é com ela. E foi nesse momento que pela primeira vez a Shizuka ouviu o Hachiman chamar ela pelo primeiro nome. A Shizuka não aguentou e abraçou o seu amado. Ela coloca a mão na bochecha do Hachiman e diz que eles não são mais aluno e professor. Os dois ficam abraçados. E o Hachiman fala que de agora em diante eles vão dar o seu melhor. A Shizuka concorda e acrescenta algo. De agora em diante, para sempre. Passando algum tempo, chegamos na festa do Hachiman e da Shizuka. Era a festa de casamento. Os dois estão tendo uma conversa, onde o Hachiman fala que está difícil achar um emprego. A Shizuka responde que a vida não é tão doce. E se tocando que não era o momento de falar isso, a Sensei pede para eles falarem de outra coisa. O Hachiman então diz que queria escutar algumas histórias dela. Enquanto segurava a mão do nosso protagonista, a Shizuka dá um sorriso e diz que talvez conte. Ela fala que por agora eles vão falar sobre o que eles têm e não sobre o passado. A Shizuka diz que só quer estar com o Hachiman nesse momento.
Na festa de casamento estavam várias pessoas, como a Haruno, Iroha, Komachi, Hayato e até a Yui e a Yukino. A Haruno pergunta ao Hachimen se ele quer fugir. Se quisesse, essa seria a última chance. E a Shizuka responde que a ligação entre ela e seu marido é forte. Todos desejam felicidade aos dois pombinhos. Assim, se encerra mais uma rota da professora, onde, como sempre, ela terminou casada com o Hachimen. O curioso é que não tivemos nenhum beijo. Talvez seja algo que vão colocar na história do terceiro jogo. Enfim, vou ficando por aqui. Até a próxima!